Aqui temos um plano frontal. O plano frontal tem características. É um plano que é paralelo ao plano horizontal, frontal de projeção, daí a designação plano frontal. Ele só tem um traço, como é óbvio, se ele é paralelo ao plano frontal de projeção, nunca se encontra com ele, não tem traço, portanto, frontal. Só tem então um traço horizontal. Chama a atenção para o facto de aparecer a designação H de alfa entre parênteses. Isto acontece quando um plano é representado apenas por um dos seus traços e não pelos dois traços. Como vocês também podem reparar, um plano frontal tem a característica de todos os seus pontos, os pontos que integram esse plano, têm a sua projeção horizontal no próprio traço frontal do plano. Como vocês veem aqui neste exemplo, vocês veem aqui um ponto que tem uma cota determinada e o afastamento do ponto para pertencer ao próprio plano está sobre o traço horizontal desse plano. O plano horizontal ou de nível é um plano que é paralelo ao plano horizontal de projeção. Como tal, não tem nenhum traço horizontal, só tem traço frontal, com o plano frontal de projeção, tal como ao plano frontal. Este plano, o plano horizontal ou de nível, só tem um traço e, como tal, representa-se f de alfa, ou outro plano qualquer, com outra designação qualquer do abecedário grego, entre parênteses. Chama a atenção que o plano horizontal ou de nível é um plano projetante. Se vocês virem bem aqui o ponto P, a projeção do ponto P, a projeção 2, a projeção frontal do ponto P, está sobre o traço horizontal, o traço frontal, perdão, do plano alfa. Qualquer ponto que pertença a este plano terá as suas projeções frontais sobre o traço frontal do plano e afastamentos distintos, obviamente. Agora temos aqui num plano oblíquo, que aqui está representado pelos seus traços, e temos o traço frontal e o traço horizontal. O que são estes traços do plano alfa? São as retas que resultam da interseção do plano alfa com os dois planos de projeção. Quando o plano alfa interseta o plano frontal da projeção, temos o f do alfa, f com minúsculo porque é uma reta. Quando o plano alfa interseta o plano horizontal de projeção, temos o traço horizontal do plano, h de alfa. Aqui optamos por representar uma das duas retas que funcionam em muitos casos como retas auxiliares, que é importante que vocês aqui conheçam. Portanto, nós temos um plano oblíquo e temos uma reta horizontal. Uma reta horizontal só tem um traço, como vocês sabem, porque é paralelo ao plano horizontal de projeção. Não pode ter traço horizontal, mas tem traço frontal. A reta, para pertencer ao plano, tem que ter o seu traço frontal sobre o traço frontal do plano. E é o que aqui está. H2, como é uma reta horizontal, todos os pontos têm a mesma cota, está paralelo ao eixo X. O traço horizontal, o traço frontal está sobre o traço frontal do plano alfa e temos a projeção horizontal da reta H, H1, que está paralelo ao traço horizontal, pois não tem traço horizontal, logo tem que ficar com as projeções, com o H1 tem que ficar paralelo ao traço horizontal do plano oblíquo. Se fosse uma reta frontal, seria o inverso, teríamos uma projeção 1 paralela ao eixo X e a projeção 2 paralela ao f do alfa, sabendo que uma reta frontal tem só traço horizontal e, portanto, o traço horizontal da reta H teria de estar sobre o traço horizontal do plano alfa. Aqui temos um plano
passante. Desculpem o facto de não estar aqui identificado, mas é um plano passante, é um plano cujos traços estão coincidentes com o eixo X, porque passa precisamente pelo eixo X, daí a designação plano passante. Ou seja, eu para representar um plano passante necessito apenas de ter um ponto, visto que o X, ou melhor, os traços desse plano, como vocês poderão ver à direita, os traços estão coincidentes com o eixo de X e precisamos apenas de um ponto P que nos indica de alguma maneira os ângulos que o plano poderá eventualmente fazer com o plano frontal e com o plano horizontal de projeção. São poucas as retas que podem pertencer a um plano passante, entre as quais teremos uma reta fronto-horizontal ou uma reta oblíqua passante. Aqui estamos perante a representação de um plano de topo, e um plano de topo é um plano projetante. Neste caso, um plano projetante frontal. Porquê? Porque se vocês atentarem, o traço horizontal é perpendicular ao plano frontal de projeção. Daí estar do lado direito, na representação diédrica, o traço horizontal ser perpendicular ao eixo X, que é a mesma coisa que dizer é perpendicular ao plano frontal de projeção. E depois faz um ângulo com o plano horizontal de projeção para a direita ou para a esquerda, como aqui está representado. Neste caso, faz um plano, o plano de topo alfa, faz um ângulo com o plano horizontal de projeção e um ângulo determinado. Como vocês verificam aqui, qualquer ponto que pertença a um plano de topo, como o plano de topo é projetante, a projeção 2 tem que estar sempre sob a projeção do traço frontal do plano. E depois o afastamento, é o que for determinado. Mas qualquer ponto que pertença a um plano de topo terá as suas projeções 2, as suas projeções frontais representadas sobre o traço frontal do plano. Agora temos um plano vertical, é um outro plano projetante. Neste caso é um plano chamado plano projetante horizontal, porque projeta-me sobre o plano horizontal de projeção. É um plano que é perpendicular ao plano horizontal de projeção, que pode ser comprovado aqui pela representação do traço frontal do plano alfa perpendicular ao eixo X, ou seja, perpendicular ao plano horizontal de projeção. Qualquer ponto que esteja contido, que pertença a um plano vertical, tem as suas projeções horizontais sobre a representação ou a projeção do traço horizontal do plano. As cotas é o que for determinado, mas as projeções, os afastamentos têm que coincidir com a projeção do traço horizontal, como aqui está bem explícito. P1, a projeção horizontal do ponto P, está sobre o traço horizontal do plano. Portanto, este é um plano vertical e é um plano projetante. Aqui temos um plano de perfil, que é duplamente projetante. Todos os pontos que estejam presentes, que integrem este plano alfa, um plano de perfil, todos os pontos têm, obviamente, a mesma abscissa e terão as projeções frontais 2 sobre o traço frontal, sejam positivas, sejam negativas, e têm as projeções horizontais e, do mesmo modo, sobre os traços do plano, quer seja um afastamento positivo, quer seja um afastamento negativo. A representação do plano de perfil, como vocês aqui verificam, é feito representando o traço frontal coincidente com o traço horizontal, considerando o facto de que, como eles estão na mesma linha de projeção,
representam-se coincidentes. Contudo, não será totalmente errado se vocês representarem, pelo menos numa primeira fase, o traço frontal para cima e o traço horizontal abaixo do eixo X. Contudo, o mais correto é representar as suas projeções coincidentes.